Isabel acordou com o som do telefone tocando insistentemente ao lado de sua cama. A luz suave da manhã entrava pelas cortinas do quarto de hotel em São Paulo, mas a sensação de que algo não estava certo já a acompanhava desde o primeiro toque. Quando atendeu, o peso da voz de sua tia foi como uma pancada. Isabel, seu pai e sua mãe, houve um acidente. Eles não resistiram. O mundo, que até aquele momento parecia tão claro e bem organizado, desabou em cima dela. As palavras da tia soaram distorcidas, como se estivessem vindo de muito longe, e por um momento, Isabel não conseguia distinguir se estava sonhando ou acordada. O telefone escorregou de sua mão, caindo suavemente no tapete. Seu corpo ficou paralisado, imóvel. Não havia mais sentido em nada. Seus pais, mortos. As horas seguintes foram um borrão de burocracia e choro contido. Ela tentou contactar amigos, mas parecia que o telefone estava distorcido também, com vozes que mal chegavam até ela. Tudo parecia distante, como se o ar ao redor estivesse comprimido. A ideia de ir para a cidade natal, para a pequena vila no interior, parecia inevitável. O funeral, os detalhes legais e, mais do que tudo, a necessidade de entender o que havia acontecido com seus pais. Mas também havia algo mais, um desconforto, uma sensação de que havia questões não resolvidas, algo por resolver. Ela sempre havia evitado voltar àquela cidade, com suas ruas estreitas, suas lembranças presas ao tempo, seu sentimento de claustrofobia emocional. A vida em São Paulo era tudo o que ela queria, moderna, movimentada, distante do peso da história que a pequena vila representava. Mas o destino, agora, a trazia de volta àquela casa, aquela cidade onde tantas perguntas sobre seu passado haviam ficado sem resposta. Isabel chegou à cidade no final da tarde. A estrada sinuosa, que ela havia percorrido centenas de vezes quando criança, agora parecia mais apertada, o ar mais pesado. Ao passar pelo portão de ferro da casa de sua família, uma nostalgia dolorosa a invadiu. Tudo ali estava igual, mas ao mesmo tempo tão diferente. O jardim, que costumava ser um lugar de risos e brincadeiras, agora estava silencioso e desolado. As paredes da casa pareciam mais altas, mais imponentes, e ela sentiu uma saudade aguda de tudo o que havia perdido. Ao estacionar o carro na entrada, Isabel viu uma figura ao longe. Era Renato. Ele estava encostado em uma das árvores da entrada, olhando em direção à casa, como se esperasse por algo ou alguém. Quando ele a viu, levantou-se devagar e fez um movimento quase imperceptível com a cabeça. Era uma saudação silenciosa, mas, ao mesmo tempo, uma confirmação de algo maior. Ele estava esperando por ela. Renato sempre foi uma presença constante na vida de Isabel, embora de uma forma que ela nunca entendia completamente. Ele tinha sido amigo de infância de sua mãe, alguém que sempre estava presente nas grandes celebrações familiares, mas que, mesmo assim, mantinha uma distância quase misteriosa. Seus olhos tinham sempre um brilho sombrio, como se carregassem um segredo que ele nunca ousava compartilhar. Isabel desceu do carro, o peso do momento fazendo seus pés pesados e hesitantes. Quando se aproximou de Renato, ele a olhou nos olhos, mas não disse nada. Havia um respeito na forma como ele a observava, como se ele soubesse mais sobre ela do que ela mesma. "Como está?" ela perguntou, a voz soando mais fraca do que queria. Renato apenas deu um leve sorriso triste e balançou a cabeça, como se as palavras fossem inúteis neste momento. Ele estava mais velho, claro, mas ainda exibia aquele semblante calmo e sereno. Ele fez um gesto para ela seguir, como se quisesse acompanhá-la para dentro da casa, mas algo nos seus olhos fazia Isabel hesitar. "Renato", ela disse, olhando para ele com um olhar penetrante, tentando ler aquela expressão que sempre a intrigou. "O que aconteceu com meus pais? O que exatamente aconteceu?" Ele desviou o olhar por um momento, como se a pergunta fosse algo que ele temia. Ele respirou fundo e, por fim, disse: "Eu vou te contar tudo. Mas, não agora, Isabel. Eu preciso que você entenda primeiro o que está por trás disso tudo. É algo difícil de explicar." Ela o observou por um longo momento. O tom dele era grave, e isso a inquietou mais do que qualquer coisa. Renato sempre teve uma maneira de esconder as palavras, de dar respostas com mais enigmas do que explicações. E, naquele instante, um pensamento fugaz passou por sua mente. Será que ele sabe mais do que está dizendo? O silêncio entre os dois se estendeu por um instante longo, e, como se o próprio tempo tivesse hesitado, Isabel sentiu a pressão de algo não dito. Algo muito mais profundo e pesado do que a simples perda dos pais. Ela não sabia ainda, mas ali, naquele momento,
uma verdade que ela nem imaginava estava prestes a ser revelada. E o retorno àquela cidade, que parecia apenas o início de um luto, se transformaria no início de uma jornada de descobertas que abalaria tudo o que ela acreditava saber sobre sua vida. Isabel entrou na casa dos pais com um nó na garganta e uma sensação incômoda no estômago. O silêncio da casa parecia absorver cada passo que ela dava. Renato seguiu ao seu lado, mas, mais uma vez, não disse uma palavra. Ela ainda não sabia, mas algo dentro dela começava a entender que o retorno à sua cidade natal não era apenas sobre enterrar os pais. Era sobre enterrar segredos, cicatrizes do passado que haviam sido enterradas por tanto tempo que ninguém mais se lembrava de que estavam lá. E, naquele silêncio, Isabel sentiu que a dor estava apenas começando. A noite caiu mais rapidamente do que Isabel esperava, e o céu escureceu com a mesma rapidez com que as memórias antigas começaram a surgir, como se ela não pudesse evitá-las. A casa de seus pais estava silenciosa, mas cheia de ecos do passado. A sala de estar, com os móveis em madeira escura e as cortinas pesadas, parecia ainda carregar a presença deles, como se os fantasmas de suas figuras passadas a observassem em cada canto. A casa estava em luto, e, com ela, Isabel também estava, não só pela perda, mas pela sensação de estar voltando a um lugar que ela havia abandonado há muito tempo, fisicamente e emocionalmente. Renato havia se afastado logo após a chegada de Isabel, dizendo que ele precisaria dar espaço para ela processar tudo o que estava acontecendo. Mas ele não desapareceu totalmente. Sabia que ela o procuraria quando estivesse pronta para entender as coisas. Ele sempre soubera que o tempo, em sua pequena cidade, tinha um jeito de fazer as pessoas se encontrarem de novo. No fim da tarde do dia seguinte, Isabel decidiu caminhar pelas ruas da cidade. Um impulso, talvez. Algo a empurrando a retornar aos lugares que marcaram sua infância, mesmo que seu coração não estivesse preparado para relembrar tudo. Ela passava pela antiga escola, onde os meninos jogavam futebol no campo de terra batida e as meninas se reuniam no pátio para conversar, alheias à vida fora dali. Ao passar pelas portas da escola, a sensação de ser observada, de ser diferente, tomou conta dela. A cidade era pequena demais para esconder segredos, e a sensação de ser uma forasteira, de alguma forma, não desaparecia. Na esquina da praça central, Isabel encontrou Ana, uma velha amiga de infância, que sempre tinha um sorriso largo, como se o mundo fosse mais simples do que parecia. Ana morava perto da casa dos pais de Isabel, e a mãe de Isabel sempre a considerava uma espécie de irmã mais velha para ela. Quando as duas se viram, houve um breve momento de hesitação, mas logo o abraço de Ana foi apertado e cheio de calor, como se a amizade de anos nunca tivesse se quebrado. Isabel, você voltou, disse Ana, sua voz um tanto emocionada. Ela olhou nos olhos de Isabel, com um brilho de saudade, mas também com um certo desconforto. Algo na expressão de Ana não parecia totalmente natural, como se houvesse algo a ser dito, mas que ambas evitavam. Não me diga que ficou tanto tempo sem dar notícias, hein? Isabel sorriu, mas a lembrança daquelas tardes de infância, quando Ana e ela se sentavam na varanda da casa de sua mãe, conversando sobre tudo e nada, parecia distante. Eu nunca soube o que dizer, disse Isabel, os olhos desviando para o chão. Ela não queria começar a falar sobre o luto, não ainda, mas sabia que Ana notaria o vazio em seus olhos. Parece que, de algum jeito, quando você sai, você nunca volta completamente, sabe? Como se a cidade tivesse o poder de te engolir de novo. Ana assentiu em silêncio, os olhos se suavizando com a compreensão. Porém, havia algo ali, em sua expressão, como se ela estivesse guardando algo. Isabel a observou de perto, notando como Ana parecia mais cansada do que na última vez em que se encontraram, anos atrás. O tempo parecia ter deixado suas marcas, não só no rosto de Ana, mas na maneira como ela se comportava. Havia uma tensão invisível, algo nos seus gestos que não passava despercebido. Como estão as coisas por aqui? Isabel perguntou, tentando quebrar o silêncio que se estendia entre elas. Mas Ana, sem querer, levou um momento para responder, e foi isso que chamou a atenção de Isabel. Bem, a cidade nunca muda muito, sabe? Respondeu Ana, com um sorriso amarelo. As coisas continuam, calmas. Como sempre. Não se preocupe com isso, Isabel. O importante é que você está de volta. A cidade precisa de você agora, mais do que nunca. Havia uma leve tensão na última frase, que ficou pairando no ar entre elas. Isabel se sentiu desconfortável com as palavras, e sentiu, mais uma vez,
a familiaridade de uma cidade que tinha mais segredos do que ela imaginava. A conversa logo foi interrompida por uma figura que se aproximava. Renato estava vindo em direção à praça, com um andar lento, mas decidido. Ele parecia tão fora de lugar quanto ela, mas, ao mesmo tempo, tão parte daquele ambiente. Ele fez um sinal para Isabel, como se estivesse esperando que ela o seguisse. Isabel hesitou, mas Ana parecia querer se afastar logo, como se estivesse fugindo de algo, ou talvez, como se estivesse pressionada a esconder algo. Bom, eu tenho que ir, disse Ana, sorrindo sem muita convicção. Nos vemos em breve, Isabel. Antes que Isabel pudesse responder, Ana já estava indo embora, caminhando apressada para a Rua dos Fundos. Isabel não teve tempo de perguntar mais nada, mas um incômodo crescente tomou conta dela. Algo estava errado. Ela sentia isso no ar. As palavras de Ana ainda ecoavam em sua mente. A cidade precisa de você agora, mais do que nunca. O que isso significava? Renato a aguardava um pouco mais adiante, perto da igreja velha que ficava no centro da cidade. Ele não olhou para trás, mas Isabel sabia que ele estava aguardando por ela. Quando se aproximou dele, Renato simplesmente disse: "Você está pronta para saber o que realmente aconteceu? Para entender o que aconteceu com seus pais?" A pergunta oscilou no ar, como uma lâmina que cortava o silêncio entre eles. Isabel sentiu a pressão crescer dentro de si. Não havia mais volta. Ela não sabia o que Renato sabia, mas sabia que a resposta para tantas perguntas estava ali, à sua frente, esperando para ser desvendada. "O que você sabe, Renato?" Ela perguntou, já sabendo que o homem à sua frente carregava segredos que poderiam mudar tudo o que ela pensava saber sobre a sua própria vida. Ele olhou para ela por um instante longo, sem responder de imediato. Só então, com uma expressão grave, ele disse: "É mais complicado do que você imagina, Isabel. Mas você tem que estar preparada para ouvir, para entender." Isabel respirou fundo, sua mente já começando a formar perguntas que ela mal podia processar. Sabia que o que estava prestes a descobrir seria mais doloroso do que qualquer coisa que ela já tivesse imaginado. E, com isso, o luto que parecia estar apenas começando tornava-se um portal para um passado que ela nunca soubera existir. Na manhã seguinte, Isabel acordou com uma sensação de peso em seus ombros. Não era o peso do luto, não exatamente. Era algo mais profundo, mais incomodante. Como se algo estivesse prestes a ser revelado, mas ela ainda não tivesse coragem de encarar. O dia estava nublado, e a luz fraca que entrava pela janela só parecia aumentar sua sensação de inquietude. Tudo estava abafado, como se o ar ao redor dela se tivesse tornado denso, difícil de respirar. Após o café da manhã, ela caminhou pela casa de seus pais, que agora parecia completamente estranha, como se tivesse se transformado em um cenário de uma história que ela nunca quis ser parte. Cada canto guardava ecos de um passado que ela começava a perceber que não conhecia bem. O retrato de sua mãe na parede da sala, os móveis de madeira escura que pareciam inalterados pelo tempo, a velha lareira que sempre fora o centro das reuniões familiares, tudo ali estava, mas parecia mais distante, mais sombrio. Enquanto andava pela casa, a carta que ela havia encontrado na véspera, uma carta de sua mãe para Renato, que nunca foi enviada, estava na sua mente. Ela ainda não havia lido toda a carta, mas o suficiente para perceber que havia algo que sua mãe tinha escondido, algo que ela jamais contou. Ela tinha a sensação de que a chave para o mistério que estava tentando desvendar estava naquela carta, mas algo dentro dela a fazia hesitar. Não queria descobrir mais sobre o que estava ali, mas ao mesmo tempo, não podia deixar de se perguntar por que sua mãe nunca lhe disse nada sobre Renato, e sobre quem ele realmente era para ela. Ao meio-dia, enquanto o calor abafado da cidade começava a dar lugar ao ar fresco da tarde, Isabel se sentou na mesa de jantar e pegou o telefone. As palavras de Renato ainda estavam ecoando em sua mente. "Você tem que estar preparada para entender." Ele dissera isso com um tom tão grave, como se a verdade que ele tinha para contar fosse algo que ela não estivesse pronta para ouvir. Mas algo dentro dela, uma força que ela não sabia explicar, a empurrava a ir mais fundo. Talvez, para entender a verdade, ela precisasse começar com algo mais simples. Algo objetivo. Algo concreto. Algo que ela pudesse verificar. E foi quando o pensamento veio como um choque. E se fosse verdade? E se, de alguma forma, Renato fosse mais do que um simples amigo de sua mãe? E se ele fosse seu pai? Com as mãos trêmulas, ela discou o número de um laboratório especializado em exames de DNA. O que ela estava prestes a fazer era mais um salto no escuro,
mas ela sabia que não poderia continuar vivendo com essa dúvida. Não se sentia mais capaz de ignorar o que poderia ser a resposta que ela tanto temia, mas ao mesmo tempo precisava saber. Olá, eu gostaria de agendar um exame de DNA. Urgente, disse Isabel, sua voz mais firme do que ela imaginava. O procedimento estava agendado para o dia seguinte. Quando ela desligou o telefone, sentiu uma sensação estranha, como se estivesse dando um passo sem retorno. O que ela buscava? A verdade. Ou algo que ela sabia que poderia mudar sua vida para sempre. Ela não sabia, mas agora não havia mais como voltar atrás. O resto da tarde passou rapidamente, e Isabel se perdeu em pensamentos. Cada canto da casa parecia guardava uma peça do quebra-cabeça que ela tentava montar, mas que ainda não conseguia entender. O que mais poderia ser real além do que ela já sabia? As memórias de infância que ela tinha com seus pais eram suaves, com uma luz dourada. Mas e se elas não passassem de uma fachada? Se tudo fosse uma mentira que ela nunca conseguiu ver? E o que seria de sua relação com Renato? Esse homem que agora parecia ser o centro de algo maior, mais profundo, mais doloroso. À noite, ela se encontrou novamente com Renato, dessa vez no pequeno café da cidade, um lugar simples, com mesas de madeira e um cheiro de café forte no ar. Ela o procurou com os olhos, e ele estava lá, como sempre, calmo e silencioso. Quando ele a viu, levantou-se de sua cadeira e fez um leve gesto com a mão, convidando-a a sentar. Você está decidida? Então, foi a primeira coisa que ele disse, sem rodeios. Renato não era do tipo que se prendia a formalidades. Ele olhou para ela com um olhar atento, quase penetrante, mas sem pressa. Ele sabia que as respostas não podiam ser apressadas. Isabel assentiu, tentando não mostrar o turbilhão de emoções que tomava conta dela. O nervosismo, a raiva, a dúvida, tudo parecia se misturar em um único ponto, uma necessidade urgente de saber a verdade, mas com medo das consequências. Eu marquei o exame, disse ela, sua voz mais baixa do que queria. Eu preciso saber, Renato. Preciso saber quem você é para mim. E o que aconteceu com meus pais? Renato a observou por um longo momento, e foi como se ele estivesse pesando as palavras que deveria dizer. Depois, com uma expressão de quem já esperava aquela decisão, ele respirou fundo e disse: Isabel, você vai descobrir muitas coisas sobre mim. E eu, bem, eu nunca quis que isso fosse assim. Mas você precisa saber, sim. Eu só não quero que você me veja como o vilão dessa história, porque nunca fui. Havia algo na maneira como ele falou, uma vulnerabilidade que ela não havia percebido antes, algo que parecia desarmado, quase humano. Ele estava falando com a verdade, não a que ela procurava, mas uma que ela ainda não estava pronta para entender. O que você está me dizendo? Ela perguntou, agora com os olhos fixos em seu rosto. Ela não sabia se estava com raiva, confusa ou assustada. Ele inclinou-se para a frente, seus olhos escuros intensificando a expressão que carregava. Era a primeira vez que ele parecia não esconder nada. O que você está prestes a descobrir não vai mudar o que eu sinto por você, Isabel. Mas vai mudar a maneira como você me vê. E pode mudar tudo o que você achava que sabia sobre sua vida. Ela sentiu um nó na garganta. O que ele estava dizendo? O que ele sabia? O que ela ainda não sabia? Renato não disse mais nada. Ele apenas a observou, com uma intensidade que fazia Isabel sentir que o mundo estava se transformando ao seu redor. E naquele instante, ela soube que as respostas estavam ali, mais próximas do que ela imaginava. Mas o que faria com essas respostas era uma questão que ela ainda não tinha coragem de responder. Naquela noite, depois de se despedir de Renato, Isabel voltou para a casa dos pais, o coração pesado e a mente turvada com mais perguntas do que certezas. A verdade estava chegando, mas ela não sabia se estava pronta para ela. Mais uma vez, o passado estava batendo à sua porta. O som do telefone tocando a acordou no meio da noite. Isabel se levantou com um susto, o coração disparado, como se algo a estivesse chamando, algo que ela não poderia mais ignorar. O exame de DNA estava feito. O resultado já estava pronto. Era o laboratório. Ela sabia que aquele momento havia chegado, mas ainda assim, a voz do atendente parecia vir de um lugar distante. O que ele disse não fez sentido de imediato. As palavras se misturavam, até que ela ouviu o suficiente para entender o que ele estava tentando dizer. O exame de paternidade deu positivo. Renato é, de fato, seu pai biológico. A verdade, quando veio, foi como um choque de realidade. Um impacto tão forte que Isabel sentiu a terra se mover sob seus pés.
As palavras ecoaram em sua mente, repetidamente, sem parar. Renato é seu pai biológico. O homem que ela conhecera como amigo de sua mãe, aquele homem sempre presente, mas sempre à margem, sempre à distância. Ele era seu pai, mas como? Por que nunca soubera disso? Ela desligou o telefone e ficou ali, sentada na cama, por longos minutos, olhando fixamente para a parede. Seu peito apertava, como se o próprio ar estivesse pesando demais sobre ela. Porque sua mãe nunca disse nada? Porque ninguém nunca mencionou o nome de Renato dessa forma? Aquele silêncio, aquela ausência de respostas. O que ele significava para ela? Não só como o amigo de sua mãe, mas como seu pai. Como ele jamais havia sido parte da sua vida. Isabel não sabia quanto tempo se passou até que ela se levantou e, sem pensar, vestiu a primeira roupa que encontrou. Sua mente ainda estava girando, confusa, mas havia uma urgência em seu interior, uma necessidade de entender o que tudo aquilo significava. O que havia acontecido? Ela precisava falar com Renato. Precisava ouvir dele o que ele sabia, o que ele sentia, mas, acima de tudo, precisava saber o que sua mãe havia decidido, porque fizera a escolha de manter aquele segredo. Era tarde da noite quando Isabel chegou à casa de Renato. Ela hesitou na porta, sentindo o frio cortante da madrugada, como se o tempo estivesse congelado. Mas não havia mais volta. Com um movimento decidido, ela bateu, e a porta se abriu quase imediatamente. Renato estava ali, com o olhar cansado, mas a expressão calma que ele sempre carregou. Quando ele a viu, seus olhos brilharam com algo entre surpresa e resignação. Ele sabia que este momento chegaria, mas pareceu ter esperado muito mais tempo do que imaginava. Isabel, disse ele, com uma voz suave, como se tentasse medir as palavras, como se já soubesse a tempestade que estava prestes a acontecer. Ela não respondeu de imediato, apenas o olhou. O rosto dele estava mais velho, marcado pelo tempo e pela dor que ele carregava, mas ainda havia ali uma expressão de calma, como se estivesse em paz com o que o destino havia lhe imposto. No entanto, agora ele sabia que não podia mais esconder nada. Não podia mais se afastar. O exame de DNA estava feito, e a verdade, crua e dolorosa, já estava a caminho. Você sabia que o exame deu positivo? Isabel perguntou, sua voz baixa, quase como um sussurro, mas carregada com o peso de sua descoberta. Renato assentiu, mas não disse nada de imediato. Ele simplesmente deu um passo para o lado, permitindo que ela entrasse. Eles se sentaram na sala, um lugar simples, sem luxo, mas cheio de uma sensação estranha de familiaridade. Ali, no silêncio, o ar parecia ainda mais pesado. Ele respirou fundo, como se pesasse cada palavra que iria dizer, e então falou, finalmente, quebrando o silêncio com a verdade que ela já sabia que vinha ouvir, mas que, ao mesmo tempo, não estava preparada para enfrentar. Isabel, eu nunca quis que você soubesse disso. Nem sua mãe. Quando ela engravidou, as coisas estavam complicadas. Nós dois éramos muito jovens. Eu não tinha condições de ser o homem que ela precisava, e ela estava prestes a se casar com o seu pai, um homem que oferecia tudo o que eu não podia. Então, ela fez a escolha de me afastar. Ela não queria que você crescesse com essa carga, com o peso de saber que o homem que você chamava de pai não era o seu verdadeiro pai. Ela me pediu para não interferir. Eu aceitei, porque eu a amava, e ainda amo. As palavras caíram sobre ela como pedras pesadas, uma após a outra. Isabel tentou processá-las, mas elas pareciam tão distantes, tão impossíveis de aceitar. A ideia de que sua mãe, a mulher que ela sempre acreditou ser a imagem da fortaleza, da mulher que sempre fizera tudo para protegê-la, tivesse tomado uma decisão tão profunda, tão cheia de segredos, era algo que a consumia. Então, Isabel começou, a voz trêmula. Você sabia? O tempo todo. E por que não me procurou? Por que não me disse nada? Renato olhou para ela, seus olhos parecendo mais cansados, mais velhos do que nunca. Eu não quis te machucar, Isabel. Eu pensei que, talvez, o melhor fosse você crescer sabendo que aquele homem era o seu pai. Que você tivesse uma vida tranquila, sem o peso dessa verdade. Eu queria te ver feliz, em paz. Mas sei que, agora, fiz a escolha errada. Deveria ter lutado por você. Deveria ter feito você saber a verdade, por mais difícil que fosse. Isabel se levantou abruptamente, começando a andar pela sala, tentando controlar as lágrimas que ameaçavam escapar. A dor era profunda, e o vazio, esmagador. Tudo o que ela acreditava ser a sua história, sua família,
parecia agora uma mentira construída sobre uma fundação frágil. Você não pode simplesmente aparecer agora, Renato. Depois de todos esses anos, depois de tudo o que aconteceu, eu cresci acreditando em uma mentira. Meu pai não era o homem que eu pensava que fosse. E você esteve aqui, o tempo todo, e nunca me disse nada. Como você pode esperar que eu apenas aceite isso? Renato a observava em silêncio, com um olhar triste, sabendo que não havia como mudar o passado. Ele sabia que não poderia apagar os anos de afastamento, de dor silenciosa, mas ao mesmo tempo, ele também sabia que as respostas que ela buscava estavam diante dela, e talvez a única coisa que ele podia fazer era oferecer-lhe a verdade. Eu sei que você está com raiva de mim, Isabel. E você tem razão. Eu nunca deveria ter ficado em silêncio. Mas tudo o que fiz foi por amor. Um amor que eu não sabia como expressar. Um amor que me fez sacrificar tanto, mas que agora vejo que talvez tenha sido em vão. Isabel não sabia o que fazer com aquelas palavras. Elas não eram mais do que fragmentos de uma verdade que agora parecia fragmentada, impossível de ser reconstruída. Ela queria gritar, chorar, xingar, mas o que ela realmente queria, mais do que qualquer coisa, era entender o porquê. Por que sua mãe fez essa escolha? Porque ela nunca teve coragem de contar a verdade. Ela sentou-se de volta, exausta, derrotada pela dor e pela confusão. Eu não sei o que fazer com isso, Renato. Eu não sei como lidar com tudo o que você me disse. E, mais do que isso, eu não sei se posso te perdoar. Eu não sei se posso aceitar isso, essa verdade. Ele olhou para ela, com os olhos marejados, mas sem desespero. Apenas aceitação. Ele sabia que o tempo não voltaria, e que a dor agora faria parte da jornada dela. E ele, por mais que desejasse, não poderia mudar a maneira como ela a enfrentaria. Eu não espero seu perdão, Isabel. Eu só quero que você saiba a verdade. O resto, eu não posso controlar. Só, espero que, algum dia, você me veja como o homem que tentei ser para você, mesmo que de longe. Isabel não disse mais nada. Ela não sabia o que sentir, ou o que fazer. A verdade estava ali, exposta diante dela, mais difícil de aceitar do que qualquer coisa que ela já tivesse enfrentado. Mas, ao menos, agora ela sabia. A dor da descoberta, por mais amarga que fosse, era a única coisa que restava para curar a ferida que sempre esteve aberta em sua alma. E, no silêncio que se seguiu, Isabel percebeu que, talvez, a única coisa que ela poderia fazer era tentar aceitar. Tentando entender, tentando viver com a verdade, por mais difícil e dolorosa que fosse. Os dias seguintes passaram lentamente, como se o tempo tivesse se arrastado pela cidade, marcado pela dor e pela incerteza. Isabel sentia-se como alguém que tivesse atravessado um campo minado, pisando com cuidado em cada passo, com o medo de ser consumida pelaquilo que havia descoberto. A verdade sobre Renato, sobre quem ele realmente era, ainda pairava sobre ela, como uma sombra pesada. A cidade parecia pequena demais, claustrofóbica, e mesmo as ruas que ela sempre conheceu pareciam agora desconhecidas. Como se, ao descobrir o que não queria saber, ela tivesse perdido o direito de viver sua vida com a mesma liberdade que tinha antes. Mas havia algo mais profundo, algo que ela não conseguia ignorar. O exame de DNA não era apenas uma confirmação da paternidade de Renato. Era um estalo que havia virado sua vida de cabeça para baixo, uma ruptura entre o que ela acreditava ser a realidade e o que realmente era. E, no fundo, ela sabia que a partir daquele momento, ela não poderia mais voltar a ser quem era. Ao fim de uma semana de silenciosos confrontos internos, Isabel decidiu ir até o túmulo de seus pais, onde tudo havia começado, onde as dúvidas haviam surgido pela primeira vez. O dia estava nublado, e uma garoa fina caía sobre o pequeno cemitério. Ela se agachou em frente à lápide dos dois, seus pais, agora reduzidos a nomes gravados em mármore frio. Não conseguia sentir aquela sensação de conforto que deveria vir de um momento como aquele. Ao contrário, sentia um distanciamento estranho, como se estivesse se afastando não só deles, mas daquilo que eles haviam sido para ela. A verdade que Renato revelara a ela não apenas havia mudado a percepção sobre ele, mas havia lançado uma sombra sobre a memória de sua mãe. Ela não podia mais olhar para a imagem da mulher forte e decidida que ela tinha conhecido sem questionar. Como poderia ter escondido isso dela? Por que manter esse segredo? E, mais ainda, o que isso dizia sobre o homem que ela sempre pensara ser seu pai? A dor de se dar conta de que ele era um desconhecido, uma figura distante que nada soubera sobre quem ela realmente era, parecia a ferida mais profunda de todas.
Isabel permaneceu ali por algum tempo, sentindo uma mistura de raiva e saudade, mas, acima de tudo, uma sensação de perda. Perda não apenas de seus pais, mas de sua própria história. Sentia que tudo o que ela havia sido até então havia sido construído sobre algo que não existia. E isso a destruía por dentro. Não havia mais espaço para as mentiras ou para as meias-verdades. Ela precisava entender por que sua mãe fizera a escolha que fez, mas sabia que não conseguiria respostas de um túmulo. Naquele momento, enquanto ainda estava ajoelhada, com as mãos sujas de terra, uma figura surgiu por trás dela. A presença foi silenciosa, mas Isabel soubera instantaneamente quem era. Renato, ela disse, sem se virar, sua voz quebrando no final da palavra. Ele se aproximou lentamente, a mão estendida, como se quisesse confortá-la, mas não sabia como. Ele também havia perdido muito. Ele também carregava a sua própria dor. Eu sabia que você viria aqui, disse Renato, com uma voz suave. Ele se agachou ao lado de Isabel, mas não a tocou. Eles estavam próximos, mas o silêncio entre eles parecia vasto, como um abismo. Não sei se algum dia conseguirei explicar tudo, Isabel. Não sei se você conseguirá me perdoar ou entender. Mas só posso te dizer que fiz o que achei que fosse o melhor para você. Para que você tivesse uma vida sem essas complicações, sem esses segredos. Eu só queria que você fosse feliz. Isabel não respondeu imediatamente. Ela estava cansada demais para palavras fáceis. O que ela queria, na verdade, não era consolo, mas entendimento. Algo que Renato ainda não havia dado a ela. Ela levantou-se devagar e, com a expressão séria, olhou para ele. Eu sei que você acha que fez o melhor, mas a verdade é que você não fez nada, Renato. Você se escondeu. Ficou na sombra o tempo todo, esperando que o tempo passasse e que eu não precisasse saber. Você não me ajudou. Você me traiu, de certa forma, assim como minha mãe fez. A raiva tomou conta dela, mas não de forma cega. Era uma raiva calculada, de quem estava processando tudo o que havia aprendido. Ela olhou para o homem à sua frente, agora sem o peso da dúvida, mas com a clareza da dor. Não era mais o homem de cabelos grisalhos que ela achará que conhecia. Ele era um estranho. E o pior de tudo, ele não parecia saber como reconstruir o que havia quebrado. Eu entendo o que você está sentindo. E, se eu pudesse voltar atrás, teria feito as coisas de maneira diferente. Mas o que está feito, está feito. Eu estive na sua vida de uma forma que você nunca soube. Estive presente, mas ao mesmo tempo ausente. Eu não posso mudar isso, Isabel. Eu só posso te pedir desculpas. Eu não queria te magoar. Isabel olhou para o chão, respirando fundo. Era difícil lidar com os sentimentos conflitantes dentro de si. Por um lado, ela sentia o peso da traição, o peso de tudo o que foi escondido dela. Por outro, havia uma parte de sua alma que entendia o medo de Renato, o medo que o havia levado a tomar a decisão de se afastar. Ele parecia genuíno em sua dor, mas isso não mudava o fato de que ele a havia deixado no escuro, sem saber quem ela realmente era. Eu não sei se algum dia vou entender isso tudo, Renato. Não sei se algum dia poderei te perdoar. Talvez o que você fez tenha sido motivado por um tipo de amor, mas não foi amor o suficiente para ser verdadeiro. O amor verdadeiro nunca se esconde. Ele nunca fica em silêncio. Renato assentiu, como se aquelas palavras tivessem uma verdade que ele sabia, mas que demorou anos para perceber. Eu sei, Isabel. E é por isso que, no fundo, eu sempre soube que você teria que tomar suas próprias decisões. Eu só espero que um dia, você consiga ver a verdade por trás da mentira. E, quem sabe, um dia, possa me entender de outra maneira. Isabel permaneceu em silêncio. Ela olhou para ele, mas a expressão que ele carregava não a comovia mais. Havia algo mais importante do que o perdão, a busca por quem ela realmente era. E isso era algo que ela teria que fazer sozinha. Depois de um longo momento de silêncio, ela deu um passo atrás, sem dizer mais nada, se afastou dele, indo embora pela estrada deserta do cemitério. Renato ficou para trás, com a cabeça baixa, ainda com os olhos marejados, mas com a paz de quem sabia que as palavras de Isabel, por mais duras que fossem, eram necessárias. No fundo, ele sabia que a verdadeira jornada de Isabel estava apenas começando. Ela não era mais a filha que ele tentará proteger de uma verdade difícil. Agora, ela era uma mulher, com sua própria história para descobrir, suas próprias escolhas a fazer. E ele, no final, seria apenas uma parte do passado dela, um homem que, por mais presente que estivesse,
nunca conseguiria ser o pai que ela precisaria. Isabel caminhava lentamente, a chuva caindo sobre ela, o som do vento no rosto. O peso da verdade ainda estava sobre seus ombros, mas algo nela havia mudado. Não era mais sobre o perdão, não era mais sobre Renato ou sobre o que ele poderia ter sido. Era sobre quem ela seria agora. Quem ela escolheria ser, depois de tudo o que sabia. E, no fim, ela soubera que, por mais doloroso que fosse, o maior poder de todas as verdades era o poder de reiniciar a vida. E a sua, agora, recomeçava de uma maneira totalmente diferente. Mensagem final. A história reforça a ideia de que a verdade, por mais difícil e dolorosa, tem o poder de transformar, curar e trazer um entendimento mais profundo sobre os outros e sobre nós mesmos. O amor verdadeiro é aquele que nos liberta, mesmo quando se manifesta através de sacrifícios e silêncios.